Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um CAD. Hoje é o nosso último encontro do CAD 2021 e estamos encerrando essa etapa com a participação hoje, mais uma vez, dos professores Mário Branco e Oswaldo Branco, e nós três vamos falar um pouco sobre tempo, eternidade e imortalidade. Foi até um pedido da turma para que a gente tocasse nesse tema e deixamos para o encerramento. Mário, a palavra é contigo. Beleza, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar de volta para conversar com vocês. É um tema difícil, a gente está começando a estudar, a tentar entender. Sempre foi uma posição doutrinária a respeito da eternidade do espírito, né? Mas a gente explorou pouco, né? Então, hoje é uma tentativa de desdobrar alguns aspectos, sem nenhuma pretensão de concluir, mas de começar a discutir, né? A ensaiar, para a gente conseguir descobrir aspectos e facetas novas, né? Uma coisa que é muito marcante quando a gente olha toda a produção conceitual do irmão Grimm, que é fantástica, é que junto ele sempre defendeu e colocou como se fosse um gatilho a nossa obrigação de constantemente estar revisando os nossos entendimentos, ressignificando, tendo coragem de desdobrar, tendo coragem de fazer cruzamento de código com outros pesquisadores de temas que são caros à doutrina, e principalmente de ter sempre a coragem de sustentar esses desdobramentos novos, né? Então, tentando ser fiel a essa herança de a doutrina espírita como um corpo conceitual aberto em construção, a gente vai fazer o exercício a respeito da mortalidade, tempo e eternidade. Eu falo um pouco, aí o irmão Rui comenta alguma coisa, e o Oswaldo também, e depois, na parte de perguntas, a gente pode discutir um pouquinho mais, né? Uma coisa que a gente vê, o irmão Grimm, por exemplo, trabalha muito esses pares, né? Imortalidade e eternidade, informação, comunicação, essência, substância, e incerteza e indeterminação, e às vezes as pessoas têm dificuldade de separar. Então vale a pena começar a discussão colocando que são tópicos um pouco diferentes. Por exemplo, quando eu falo em eternidade ou em eterno, eu estou tentando levantar a relação de alguma coisa, seja o que for, com o tempo. Então, eternidade tem relação com o tempo. Quando eu trabalho a questão da imortalidade, o nome já mais ou menos coloca de forma clara, é uma relação de alguma coisa, de algo, de alguém com a morte. Então, é importante começar a fazer essa diferenciação, tá? Então, para a gente poder entender eternidade e imortalidade, começar pelo menos a entender, a gente tem que voltar para a categoria básica, fundamental, que é o tempo, né? Quando a gente fala lá em filosofia, um segmento da filosofia chamada metafísica e uma divisão dentro da metafísica chamada ontologia, o tempo é uma categoria fundamental. A primeira categoria é o ser, a segunda é a existência e a terceira é o tempo. Ou seja, né, é um aspecto básico de toda a nossa experiência no mundo, né? Só que, como é um conceito limite, né? Deus, por exemplo, é um conceito de síntese, mas que vai no limite do conhecido. A ideia de ser, a ideia de existência, a ideia de tempo em particular, ela vai mais ou menos na mesma toada, né? Então, há uma quantidade muito grande de dificuldades, né? Paradoxais, nas quais a gente está mergulhado. Por quê? Porque a gente está no tempo e tem muita dificuldade de se abstrair do tempo para poder fazer esse exercício. Mas o desafio está posto e a gente não pode deixar de aceitar, né? As tentativas de conceituar, né, elas em geral, se vocês forem atrás e derem uma olhada, elas são muito ricas, são poéticas, são precisas, são criativas, mas a imensa maioria delas são circulares, são paradoxais, como a gente comentou, e elas incorrem numa questão lógica chamada de petição de princípio. O que é isso, né? Para eu conceituar o tempo, eu acabo usando algum sinônimo no conceito que implica na ideia de tempo, né? Então fica como se fosse um círculo vicioso. Então é difícil, mas não dá para a gente tentar abandonar ou deixar de tentar
discutir alguma coisa. O mais básico, comum, é dizer que o tempo é uma sucessão de eventos, né? Note que eu estou usando aqui sucessão, que implica em tempo, né? Ó, aqui, ó, um período que decorre entre dois acontecimentos. Ó, período já implica em tempo, né? Mudança contínua e irreversível segundo uma dimensão linear, né? É o passo da mudança das coisas reais, né? Esse aqui não é de uma forma rigorosa, mas acabam sendo conceitos que são os que, com mais frequência, a gente encontra aí no dia a dia. Ajuda a entender? Ajuda, mas ainda está longe de ser alguma coisa que, de fato, enfim, seja mais exato, digamos assim, tá? Daí, bom, então vamos tentar buscar alguma coisa. Ó, se a gente procurar na Gênese, né, pegue lá uma versão eletrônica, põe um tempo e tenta identificar o que o Kardec fala, por exemplo, tá? Ele, de certa forma, repete o tradicional, né? Tempo, uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, né? E faz um adendo. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Ou seja, a eternidade é uma situação na qual a medida, a métrica, né, tempo, ela não tem lugar, né? Eu não consigo determinar a duração, tá? Para ela, a eternidade não há começo nem fim, tudo lhe é presente. E ele arrisca uma conceituação poética, né, que, em relação ao tempo, fala que é uma gota de água que cai da nuvem do mar, né? Talvez para reforçar a ideia de que o polissistema espiritual, próximo desse conceito de eternidade, é uma quantidade muito grande e as questões do tempo são só frações, né? Se você quiser melhorar um pouquinho, você pode buscar no Irmão Grimm. Ele tem essa aqui, que é uma conceituação bonita do tempo, que é uma totalidade movente, mas também trabalha, ó, movimento, né? Movimento, ela implica, de certa forma, no tempo. Então, o pessoal sempre está conceituando e acaba voltando para a própria questão do tempo. Aqui é só um exemplo para a gente ver como é difícil, né? Se se fala em tempo, a maioria de nós pensa em fluxo. Alguns usam a imagem do tempo como um rio que nos leva, um rio que passa por nós e assim por diante. E a ideia do fluxo do tempo está muito ligado para tentar entender o tempo, né? Mas só para vocês verem como é difícil, ó, tem vários autores que criticam assim, ó, tá? Ó, o tempo flui do passado para o futuro, tá? O tempo ele não flui do passado, aqui faltou não, ó, o tempo não flui do passado para o futuro porque ele não é uma coisa, né? O que flui, ou em outros termos, o que muda são as coisas reais. Então, o tempo ele não é uma coisa. Então, a ideia de fluxo, de fluir, embora seja confortável, ela é imprecisa, né? Os chamados processos irreversíveis, a aplicação da questão da entropia, por exemplo, né? Transferência de calor, mistura de líquidos, envelhecimento, expansão do universo, esse sim tem uma flecha ou uma direção, tá? Vejam a diferença. Se o tempo fluir, o que é o exercício da lógica? Ó, o cara não está fazendo nenhum experimento, ele está só exercitando a lógica. Se o tempo fluir, ele terá de se mover com a velocidade de 1 segundo por segundo, ou de um dia por um dia, o que é uma expressão, e ele realça bem, sem sentido. Então, veja, abordar o tempo como fluxo, que é o que a gente faz, leva a alguns paradoxos. O que isso sinaliza? Que a gente ainda está longe de entender de fato o que é, né? Se o tempo tiver uma flecha, esse é o Mário Bunge falando, que é um grande filósofo argentino, que trabalhou muito lá no Canadá e que faleceu com 101, 102 anos agora, o ano passado. Se o tempo tiver uma flecha, ele será representado como uma força. Quem é da área aí já entende, ó, por um vetor. Mas, na realidade, o tempo é uma variável escalar. Só para ter ideia do desafio que é discutir ou falar sobre o tempo, né? O que acaba pesando muito, o pessoal acaba usando isso aqui para o tempo, né? Medida da mudança, medida da transformação e a relação entre dois sistemas em transformação. Essa última aqui é a que talvez incorra em menos problemas, né? Então, o tempo, na realidade, é um artifício que eu tenho para fazer a ligação entre dois sistemas e fazer uma aproximação entre esses dois. Um exemplo bem prático, ó, se você tem um relógio de pêndulo, por exemplo, né, para medir as horas, o que eu estou fazendo?
Eu estou ligando o sistema relógio pendular com o sistema rotação da Terra, por exemplo, né? Então, você estaria fazendo e estabelecendo essa relação entre dois sistemas que estão em transformação, tá? Seria uma maneira, mas também sujeita às suas falhas, né? O grande desafio nos últimos 100 anos é a teoria da relatividade e a mecânica quântica no impacto que elas tiveram sobre o conceito de tempo. Mas isso aí o Oswaldo vai explorar no terceiro tempo, tá? Existem dois conceitos clássicos tradicionais de tempo, o Oswaldo também vai falar, que é o tempo absoluto, que o grande expoente foi o Newton, e o chamado tempo relacional, que o grande expoente foi o Leibniz, né? O tempo absoluto é a imagem do palco do teatro, né? Se sumir o cenário, os personagens, etc., vai ficar uma estrutura, que é o espaço e que é o tempo. É o espaço sem objetos e é o tempo sem acontecimentos. E isso continuaria existindo. Essa é uma concepção absoluta de tempo, né? Seria uma forma. A do Leibniz e outros pensadores é relacional, ou seja, é o passo do vir a ser, associado ao espaço. Seria a ligação que ocorre entre fatos, entre acontecimentos. Mas aí o Oswaldo desenvolve um pouquinho mais, tá? O que é importante, né, é destacar que o tempo, independente das características e de uma conceituação mais exata, né, implica na relação do espírito com esse tempo, né? Ou seja, é o ser consciente que faz a percepção do tempo, né? É o ser que alcançou algum grau de consciência que passa a entender, perceber, compreender de alguma forma o tempo, né? Aí surge o conceito de duração, né? Além do tempo físico, a duração, ou seja, a percepção que o ser consciente faz do tempo, né? Que é o que a gente acaba operando no dia a dia, né? Tá? Uma outra maneira que você tem de separar e de abordar o tempo, que ele pode ser visto como uma sequência de antes e depois, que seria mais objetiva, ligado ao mundo físico, tá? Mas, de fato, o que a gente acaba vivendo é uma sequência de passado, presente e futuro, que, em geral, é o ser consciente, claro, que acaba trabalhando essa sequência, né? Aqui os filósofos não foram muito felizes nem criativos, eles chamam esse primeiro de série A e esse segundo aqui de série B, né? Só para destacar o aspecto da interpretação que o espírito, que o ser consciente faz do tempo, tá? Aí surge o irmão Green que trouxe, né? Aí eu acho que o irmão Rui vai se ater ou trabalhar alguma coisa a mais, o tempo, que é o tempo físico, propriamente dito, a temporalidade e a temporal. E o temporal é uma divisão didática, é uma sequência contínua, que o irmão Green didaticamente fez a divisão, né? Então, o tempo seria o que é dentro do mundo físico, digamos assim, e a temporalidade e o temporal seriam formas como o ser consciente vai tomando consciência desse processo, né? Quando o ser consciente começa a fazer o entendimento das coisas no tempo, alcançando sua estrutura e usando a linguagem para descrevê-las, né? É a tomada de consciência do tempo, da estrutura do tempo, né? Consciência plena do tempo, ela só ocorre quando o ser vivo alcança a consciência plena de si mesmo, né? Quando aquele ser vivo vai num processo evolutivo ampliando sua consciência de tal forma que entre as coisas em relação às quais ele toma consciência tem o tempo, tá? E daí, claro, né, quando ele vai tomando consciência do tempo, uma característica do espírito, ele toma consciência da sua finitude, né, ou da sua mortalidade, ao menos física, né? Para nós, física, né? Não espiritual, tá? E de tal forma também que a aprendizagem, o conhecimento, a evolução, ao menos, elas ocorrem quando o ser tem consciência de que está no tempo. Não só, né? Isso a gente discute aí na fase da conversa depois. E o temporal, né? Seria quando o ser, utilizando as coisas no tempo, lhes dá função. É o uso da dinâmica, da parte funcional do tempo. De forma simplificada, é uma questão didática, né? Temporalidade ligada à estrutura e temporal destacando o uso dessa estrutura, né? É parecido com um conceito antigo que o irmão Green trouxe, né? Dividido em sociedade, sociológico e social. Tá? Também é uma divisão didática, tempo, temporalidade e temporal. É consciência do espírito, no sentido da estrutura,
e da utilização dessa estrutura, né, do uso, né, do funcionamento dessa estrutura. Então, o que nos interessa de perto também é a questão do tempo e da encarnação, tá? Então, a gente ouve com facilidade essa questão assim, né, de encarnar é entrar no tempo, tá? Isso aqui vale a pena a gente discutir, né? Até que ponto isso corresponde ao que de fato é, né? Ó, sair de uma situação de não estar no tempo e passar a estar no tempo e num determinado espaço. Se você considerar que você não está no tempo desencarnado e quando encarna você passa a estar no tempo, vocês vão ver lá nos questionamentos, cria uma série de dificuldades, né? Talvez, aí a gente possa discutir, que você está num referencial temporal diferenciado, desencarnado. E quando você faz o encarne, você entra no referencial temporal do polissistema material. Mas isso é bem legal, a gente pode discutir depois, né? Então, sendo prático, quando há o encarne, o espírito ele se condiciona. Aí, né, isso a gente tem uma certa certeza. Há 3 dimensões espaciais, há uma dimensão temporal, porque são as características marcantes do polissistema material. E para nós, conceitualmente, o espírito, o núcleo, ele é transdimensional e atemporal, tá? Então, são vários elementos legais aí para a gente discutir. Então, já que a gente trabalhou um pouco o tempo, vamos tentar trabalhar um pouco, então, a eternidade, tá? Se a gente for olhar bem, a maioria das concepções religiosas, ela trabalha algum conceito de eternidade, né? Ou seja, de alguma forma elas falam da existência de uma realidade além da situação presente, né? Aqui um exemplo, a ideia da imutabilidade, a ideia do céu, do paraíso, do nirvana, dos campos elíseos, dos campos de caça. A terminologia variou muito de acordo com o sistema cultural, mas todos estavam tentando entender o que significaria essa realidade, digamos, além da realidade concreta presente que eles estavam vivendo, tá? O que a gente tem que estar aberto é não cristalizar, né? É estar aberto para ir tentando refazer o entendimento, senão a gente fica bem isso, né? Preso ao céu, preso ao paraíso e assim por diante. A conceituação clássica de eternidade é assim, é uma realidade em que não há tempo. Tudo o que existe além do tempo, onde está a realidade do espírito, seria a eternidade, né? Tudo o que existe além do tempo, onde está a realidade do espírito, né? Ou o conjunto de sistemas que não tem o tempo como referência, tá? Volta aquele questionamento, ou não tem o tempo, ou tem um referencial diferenciado de tempo, tá? Digamos assim, que não é o referencial do polissistema material, ou seja, onde a gente está. O fundamental a destacar, ó, que é uma realidade diferenciada do material, que é a realidade do espírito. Esse talvez seja o conceito que nos interessa, tá? Se vocês forem estudar, pegando os livros de filosofia, vocês vão ver que, de fato, há 2 conceitos principais sobre a eternidade, tá? Então, estamos falando do tempo, estamos falando de não ter o tempo ou ter um referencial diferenciado. Quando eu trabalho não ter, ó, há 2 colocações. Quando eu falo em eternidade, eu posso estar querendo dizer que é o que dura para sempre no tempo, né? Ou seja, é uma quantidade especialmente longa de tempo, uma duração indefinida no tempo, tá? E, em geral, principalmente na Idade Média, ele era aplicado ao espírito, porque o espírito era visto, e a gente também entende assim, é um ser contingente, ou seja, a sua existência depende de alguma coisa além dele, fora dele, né? Para nós é a causa primeira. Então, em geral, esse conceito de eternidade ele era usado, tá? E ainda pode ser usado, temos que discutir, para o espírito, tá? E outro de eternidade seria o que está fora do tempo, a ideia da intemporalidade, né? Não estaria no tempo, não sofreria a ação do tempo, tá? É uma modalidade de ser, de existir, que exclui a duração do tempo e a sucessão temporal. Em geral, ele foi muito aplicado a Deus, porque eles consideram Deus necessário. Ser necessário é o ser que existe, digamos, e não poderia deixar de existir. Então, só guardem esses 2 entendimentos. Eterno pode ser o que está no tempo, mas dura para sempre, digamos assim, e
pode ser também o que está fora do tempo, fora do referencial temporal. Tá? Você veja que aí já são dois aspectos interessantes. Tá? Olhando para nós, né, ó, se você pegar a eternidade e olhar para o universo, você tem que acomodar a eternidade no universo. Não há nada existindo maior que o universo. Isso é importante a gente pensar, né? O universo é o conjunto de tudo o que existe. Eu não sei tudo o que existe, eu não explorei tudo o que existe, com certeza vou descobrir muita coisa a mais que existe, tá? Então, por conceito, o universo é o conjunto de tudo o que existe. De tal forma que eu posso dizer que a totalidade, né, é maior que o universo físico, ela vai além do universo físico. O nosso universo físico, ela tem algumas características, né? Ela tem matéria, tem energia, tem espaço e tem tempo, né? De tal forma que o polissistema material para nós, olhando o universo como um sistema complexo, né? É um subconjunto desse conjunto maior que a gente chama de polissistema espiritual. Não é à toa que é muitos sistemas, né, que são culturais, mas tem muitos sistemas com referenciais diferenciados, né? Aí de tempo, de espaço, mas enfim, aí dá uma, uma grande discussão. Tranquilo? E para, digamos, ampliar um pouco a discussão, o irmão Grimm tem essa colocação sobre a questão da eternidade, né? Então ele diz isso: o espírito, ele não é eterno, né? A eternidade é que é do espírito. O que ele está querendo dizer, né? O espírito, que é o ser, né? O ser em si, no sentido metafísico, ele tem propriedades, qualidades, atributos, né? Então, o ser existe. O existir é um atributo de ser. O ser, ele é consciente, é um atributo do ser. E ele coloca a eternidade como um atributo do ser, do espírito. Vejam que interessante. Então, a eternidade, novamente, né, ele não é um palco sem tempo, né? É uma característica, uma propriedade, um atributo do ser, como entendido como espírito daí, né? Então, um pouco sobre a imortalidade, então, né? Quando fala em morte, como tem na cultura, em particular na cultura latina, uma conotação complicada em relação à morte, a gente esquece o básico, né? Quando eu falo em morrer, não estou falando em dor, em sofrimento e angústia, que não é o entendimento que a doutrina tem sobre a questão da morte, né? Ou, para nós, do desencarne. Então, a gente tem que ir para o conceito filosófico. Quando eu falo de imortalidade, eu estou falando da morte nesse sentido, ó, deixar de ser, deixar de existir, não ser. São os conceitos, os três mais habitualmente aplicados ao conceito de morte, de imortalidade, né? Fugindo do lugar comum que a gente tem de dor, sofrimento, essa coisa toda, tá? Então, imortalidade, então, é característico do que não está submetido à morte, ou seja, é característico daquilo ou daquele que não deixa de ser, que não deixa de existir, né? Que continua sendo, em momento algum alcança o não ser, né? Então, segundo a nossa concepção, digamos assim, a alma é quem após a morte ou desencarne sobrevive indefinidamente. Então, se eu for pensar bem, o conceito de imortalidade ele é mais adequadamente aplicado à alma, ou seja, ao espírito encarnado, que é o que dá ânima, digamos assim, à estruturação do corpo físico, tá? Só que, é claro, a imortalidade também é um conceito que permeia vários pensadores religiosos, existem várias concepções sobre a imortalidade, né? A primeira é se há ou não, ou seja, se há sobrevivência ou não há sobrevivência, se essa sobrevivência é completa ou ela é parcial, né? Se a memória persiste, se a inteligência persiste, se a individualidade persiste, se a singularidade persiste ou não, e assim por diante. E para nós, né, ampliando um pouco, se há um retorno ou não, se esse retorno é uma vez ou várias vezes, se ela é evolutiva ou não, se ela é regressiva, enfim, há uma quantidade também muito grande de especulação a respeito do aspecto da imortalidade, né? Aí a gente tem a nossa, né? Sobrevive, mantém singularidade, mantém individualidade, retorna e evolui, estaria próxima aí do nosso entendimento, tá?
Então, quando eu penso do não ser, né, eu estou pensando para a doutrina no corpo físico, biológico, mais propriamente dito, né? Esse corpo ele se desestrutura em algum momento em sistemas menores, menos complexos, né, digamos assim, que vão se desencaixando, né? Há um acoplamento de vários sistemas, formando um sistema hipercomplexo e que precisa da cadência da alma ou do espírito encarnado. E, em algum momento, 60, 70, 80 anos, ele deixa de ocorrer e esses sistemas eles se mantêm, mas ficam desconectados, né? Lá o cálcio que o estrutura, ele passa a fazer parte das estruturas e das cadeias de cálcio, oxigênio, fósforo, que mantém uma estrutura física e assim por diante, tá? Então, quando eu trabalho a questão da morte, de deixar de existir, é os materiais do mundo físico organizados daquela maneira, né, a ponto de constituir um organismo, tá? Vale a pena sempre, né, como a gente tem muita dificuldade em relação à morte, novamente, em relação à questão cultural, vale a pena descartar perdão, que a imensa maioria dos seres biológicos não morre, né? A gente está acostumado que a morte, ou deixar de ser, na Terra, né, no polissistema material da Terra, seria uma constante. Mas a imensa maioria dos seres biológicos, eles não morrem, né? Pensem nos arqueas, pense nas bactérias, elas podem morrer, né? Se puser ácido, álcool e tal, mas na sua vida reprodutiva, elas não morrem, né? Elas crescem, se dividem, e tem todo um sentido da continuidade. É uma curiosidade, um aspecto interessante. Então, o que dá ânimo ao corpo físico, para nós, é a alma, né? Que é o que organiza e mantém. Então, a alma é o espírito encarnado, a alma não deixa de ser, então, nesse sentido, então, a alma é imortal. E o espírito, né? O espírito encarnado, né? Como alma, ele organiza o corpo físico. O espírito, de forma geral, seria um padrão inteligente de auto-organização que se mantém e se amplia, com aquela característica que a gente comentou da transdimensionalidade e da atemporalidade. Aqui podemos discutir o trânsito entre referenciais temporais diferenciados, de tal forma que eu posso afirmar que o espírito, então, né, é a realidade última do ser, né, a inteligência. Tá? Então, em que situação eu posso aplicar os conceitos, né? Fazendo aquela separação lá do início, né? Que imortalidade está ligando à questão da morte, do não ser, do deixar de ser, do deixar de existir, e a eternidade está ligada à questão do tempo. Então, de forma mais apropriada, é mais interessante conceitualmente dizer que a alma é imortal, né? Sendo mais preciso na utilização do termo, e que o espírito é que é eterno, né? No sentido de burilar um pouquinho mais a aplicação desses conceitos para evitar que gere algum grau de confusão. Tá? Tentando fechar um pouquinho e ajudar a responder aquelas questões, né? Esse Sponville aqui, o André Sponville, é um filósofo francês, tem livros muito interessantes, né? Ele se diz materialista, mas a concepção, o posicionamento humanista ético dele é muito interessante e as críticas que ele faz também são interessantes. Eu peguei essa frase porque eu acho que ajuda quando a gente vai tentar discutir a questão da imortalidade e da eternidade, né? O que ele diz? Ó, a essência, que o Irmão Green trabalhou muito, a gente tem que até discutir mais, essência e substância. A essência de um ser é a sua potência de existir. Veja que interessante. E sua existência é a sua essência em ato. Com certeza isso ocorre no polissistema material e, muito provavelmente, para tentar responder algumas questões que eu vou levantar abaixo, ela deve ocorrer de alguma forma que a gente ainda mal entende no polissistema espiritual também, né? Essência de ser é uma potência de existir e a existência é a sua essência em ato, né? Pensamento, linguagem, ação, comportamento, gerando experiências, vivências, convivências, resultando em conhecimento que se acrescenta ao espírito, que amplia a sua consciência, que sustenta novos tipos de atitude de forma ética, participando cada vez mais como agente responsável pela estruturação inteligente
do universo, né? Para provocar um pouquinho, no bom sentido, se der tempo para a gente conversar, né? Então, trabalhar a eternidade, por exemplo, ela tem desafios conceituais. Volta aquilo que eu comentei lá no começo. O desafio do Irmão Green é que a doutrina ela seja aberta, que ela esteja em construção, que eu ressignifique, que eu recontextualize, que eu faça desdobramentos que não tinham sido feitos, que eu tenha capacidade de fazer cruzamento de código, né? Pegando autores como Rovelli, que estuda a questão do tempo, pegando Paul Davis, filósofos, eu vou fazendo para que isso resulte numa trajetória sustentada por conceitos novos, né? Isso que é importante. Então, quando eu começo a trabalhar a eternidade e vou mudando o meu entendimento sobre a eternidade, ele vai provocando uma mudança em todo o sistema de ideias espiritista, né? Pegue a ideia de Deus. Quando o irmão Green, ele realça a imanência, digamos assim, em relação ao divino, ela vai provocando uma mudança do conceito de espírito, de autoconhecimento, de fé, de esperança, de comportamento moral e assim por diante. O mesmo em relação à eternidade. Quando eu ressignifico a eternidade, ela vai detonando um processo de renovação de todos os outros conceitos, que a gente tem que enfrentar. Mas é um desafio conceitual, tá? Então, você pode começar a se perguntar, a existência fora do tempo? Tá? Geralmente você fala que o ser é, e alguns dizem que o ser, além de ser, ele existe. Daí estou juntando tudo. Ou posso achar que o ser é e que a existência é uma propriedade do ser, que alguns seres podem ter ou não. Então, quando eu digo a existência fora do tempo, veja que é interessante. Pode-se ter experiências fora do tempo? Para nós é uma resposta importantíssima, porque a evolução é um conceito básico para nós, né? Como a evolução, desenvolvimento, modificação sem o tempo, né? Então, eu tenho que, de certa forma, tentar responder isso. Como há aquisição de conhecimento se eu estiver fora do tempo? Então, são questões que eu tenho que, aos poucos, ir organizando, né? Como há responsabilidade, para nós aqui é fundamental, na questão moral, né? Pelas escolhas livres que estou fazendo, se elas não se desdobram no tempo, né? A minha responsabilidade é intenção, conhecimento, mas é também pelos desdobramentos, né? Pelos efeitos provocados pelas minhas escolhas, né? Então, como é que fica se eu for trabalhar o conceito de eternidade, né? Tá? Outros desafios, ó. Como ocorre a evolução do espírito, né? Se evolução é adaptação contínua ao meio, ao contexto, às circunstâncias. Como evolui se as experiências que geram conhecimento ocorrem no tempo. E assim por diante, ó, tem várias que a gente pode ir fazendo, né? Se eu estou fora do tempo, como posso ter sido criado, né? Fui criado fora do tempo ou fui criado no tempo, né? Como fui causado por essa causa primeira, né? Como posso ter um começo que deve ter sido no tempo, por exemplo, né? E o espírito desencarnado, por exemplo, ele tem uma percepção, perdão, o espírito desencarnado tem uma percepção consciencial diferente do tempo. São coisas que a gente tem que ir aos poucos se perguntando, né? Quais outras formas de se entender a eternidade e a imortalidade, além das visões tradicionais, né? Como compatibilizar com o restante do sistema de ideias doutrinárias. Então, são vários desafios que estão postos, né? E que eu acho que vale a pena que a gente aceite, aceite esse desafio para ir tentar respondendo algumas dessas questões, porque o conceito de eternidade, embora ele não esteja lá nos princípios e nos fundamentos básicos, ele está entre os conceitos que são importantíssimos, né? Vamos chamar ali de conceitos básicos da doutrina, né? Ao lado de causa e efeito, evolução, espírito, fé racional e assim por diante. Muito obrigado, então, turma, pela atenção, e daí voltamos aí no último momento para conversarmos alguma coisa daí, tá? Obrigado a todos. Então, interessante que quando ele coloca aqui o irmão Green, né? O espírito não é eterno, a eternidade
que é do espírito, né? Ele está colocando algo parecido com a fé, né? Eu não tenho a fé, eu sou a fé. Ou seja, é uma propriedade essencial, é substância, não é acidente, usando o vocabulário de Aristóteles, né? Então, é uma propriedade essencial do espírito. Não há espírito que não seja eterno, né? Quando a irmã Marina colocava de maneira até engraçada, assim, né? Nós não somos fantasmas, né? Nós somos espíritos encarnados como vocês, né? A gente não deixa de ser espírito, não deixa de ter as qualidades e limitações quando desencarna, né? Você simplesmente deixa de ter a parte material. Voltando ali um pouquinho à questão do tempo na física, né? A percepção de tempo para as pessoas sempre foi algo, como ela falou que flui, né? Eu dizer que o tempo flui é como eu dizer que eu estou aqui, né? O que significa a palavra aqui? Aqui é onde eu estou. Então, se eu estou aqui, eu estou onde estou, né? Não estou dizendo coisa nenhuma, né? Claro, essa frase que a gente usa não tem esse significado, né? Quando você marca com alguém no local, você chega nesse local, você escreve, estou aqui, né? Quer dizer, estou no local marcado. Essa frase tem um significado diferente de uma interpretação literal, né? É que nem dizer que a Terra tem forma geoide. Forma geoide, o que é geoide? A forma da Terra. Então, estou dizendo que a Terra tem a forma da Terra, né? Que não tem sentido nenhum. Então, o problema é que você tem dificuldade de percepção do tempo, então você acaba usando algumas analogias que são boas ou ruins, né? Dependendo de como você consiga se expressar. Mas o mesmo Newton, se você acha que Newton é brilhante, na hora que você começa a ver outras coisas que você acaba não estudando muito, né? Você vai ver que ele é muito mais brilhante do que você imagina, né? E ele fala uma coisa sobre o tempo. Não há como medir o tempo propriamente. Eu meço coisas no tempo, né? O Mário já usou esse exemplo, né? Se você usa o teu cronômetro, o teu relógio de pulso para medir o tempo, você está comparando o número de ciclos de vibração de um cristalzinho dentro do relógio com o evento que você está... Então, você está comparando evento com evento, né? Um desses está considerando que é uma referência de tempo, mas você não tem como medir o tempo. E Newton já tinha claramente isso, né? Foi uma hipótese que a gente faz, que faz sentido e tem desdobramentos muito bons. Então, antes, e mesmo na teoria de Newton é simplesmente espetacular, né? Ele consegue, com duas leis pequenas, né? Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a uma constante, massa vezes massa, dividido pela distância ao quadrado. Né? Duas leis que dá para escrever nas costas de um selo. Ele consegue descobrir todos os movimentos conhecidos na época, né? Então, ele mostra o poder e a força da inteligência humana no entendimento do mundo. Mas mesmo para ele, o espaço e o tempo eram absolutos, né? Ou seja, eram o palco, o pano de fundo, onde os eventos aconteciam. Isso vai ser considerado óbvio até, né? Até a teoria da relatividade. Newton é lá do século XVII e XVIII e vai ter uma contraposição só no século XX. Né? Veja que o conhecimento ele vai crescendo de algumas maneiras diferentes, né? Quando aquela área de conhecimento está muito nova, ela vai crescendo por substituição, né? Você joga fora e põe um conceito novo. Por exemplo, quando Newton negou o conceito feito por Aristóteles, né? Aristóteles não era um experimentador, era uma pessoa extremamente corajosa para entender o mundo, mas o próprio Aristóteles nunca falou que aquilo que ele propôs teria que ter validade universal e para sempre, né? Então, ele nega, Aristóteles falava, um corpo para se manter em movimento tem que ter uma aplicação de uma força. Newton vai dizer o contrário, né? A velocidade se mantém até que se aplique uma força que vai causar uma alteração nessa velocidade. Então, as leis de Newton funcionam tão bem que é a base da maior parte da engenharia até hoje, né? Mas ela vai se mostrando com problemas quando vocês começam no século XIX a estudar a luz, né? A luz, independente de como medisse, a sua velocidade era a mesma, né? Se você está andando em um carro e você se move para frente no carro, né, para uma pessoa parada no meio-fio,
ela vai ver você andando com uma velocidade que é a soma da velocidade do carro, mas a tua velocidade dentro do carro. Para a luz não acontecia isso, né? Sempre teria uma velocidade igual para qualquer tipo de medição. Com isto, Einstein vai alcançar a teoria restrita da relatividade. Em 1905, ele vai mostrar que, de acordo com o referencial, né, se o referencial está parado em relação ao movimento, se está com a mesma velocidade do corpo, está com uma velocidade maior, a percepção vai ser diferente. Né? Não é... Há como medir essas diferenças, né? Então, ele vai colocar justamente que é uma relativização de tempo e de espaço. E em 1915, ele vai fazer a relatividade geral, que é uma teoria muito mais interessante, e que daí sim, ele cria uma área totalmente nova na física, sozinho. Né? E ele vai mostrar que a gravitação, né, é uma distorção, a gravidade, desculpa, é uma distorção do espaço-tempo pela matéria. Né? Então, a gravidade, a força gravitacional, vai deformar o espaço-tempo, que daí já não é espaço e tempo, né? É uma estrutura conjunta. E ele vai trabalhar uma coisa importante, né? Uma frase que explica bem isso, né? Na teoria de Newton, se você tirasse todos os corpos, o espaço ainda existiria e o tempo ainda correria. Na teoria de Einstein, né? Se você tirasse todos os corpos, não sobraria nada, nem espaço nem tempo. Espaço, tempo, matéria e energia são propriedades físicas ligadas entre si. Então já começa a fazer uma mudança, né? E outra coisa, você está numa posição em relação a um potencial gravitacional, né? Ou seja, você está sob efeito da atração de gravidade de algum corpo. Aqui no caso, o mais óbvio e mais forte é a Terra. Quanto mais perto eu estou da fonte da gravidade, do centro da Terra, no caso, mais lentamente o tempo passa, né? Certo? Então o tempo passa mais. Então é por isso que o pessoal de Paranaguá e Antonina envelhece mais lentamente que o pessoal de Curitiba? Não. Essa diferença que você vai medir é na ordem de microsegundos, né? Ao longo de anos. Não é nada que você perceba no sentido cotidiano. Mas você passa então a ter um referencial local de tempo, né? Então, na teoria de Newton, o referencial espacial e o referencial de tempo eram universais, certo? Quando vem a teoria da relatividade, ele vai dizer que eu tenho que medir o tempo com os referenciais daquele local, né? Porque se eu medir meu tempo num referencial que tem uma gravidade diferente ou uma velocidade diferente, né? Quanto mais próximo da velocidade da luz, também mais lentamente passa o tempo para aquele objeto. Então eu passo a ter um referencial local. E isso para nós é algo interessante. Então, talvez a diferença entre o polissistema espiritual e o polissistema material seja uma diferença de referenciais. Não seja a questão de estar no tempo e estar fora de tempo, mas ter referenciais temporais levemente diferentes. Né? O irmão Grimm falou algumas coisas sobre isso, mas muito pouco, que não chegou a permitir que a gente tivesse um entendimento maior. Ainda em relação à física, há algumas pesquisas teóricas levantando algumas coisas muito interessantes. Né? Você tem duas grandes áreas da física. Né? Você tem a física macroscópica, que é a física newtoniana, a física da relatividade, em que os corpos são grandes, né? É o local que nós estamos habituados. E você tem a microfísica, né? A física que descreve o comportamento das partículas e campos. Você ainda não consegue, de maneira adequada, fazer uma transição entre a escala micro, a escala quântica, para uma escala macro. Você ainda não sabe exatamente o que ocorre nessa transição. Né? Múltiplos estados sobrepostos na física quântica, um estado único na física clássica, né? Na física macroscópica, desculpe. Né? Você tem, no quântico, você tem até agora, né? A força da gravidade era simplesmente desprezada, de tão pequena ela era em relação às outras, e na física macroscópica a gravidade é um elemento importante. Algumas teorias tentando justamente fazer a ligação, e uma delas é a teoria de gravitação quântica, né? Que é tentar ajustar a teoria
da relatividade geral com a física quântica. E para algum desses modelos, estranhamente, muito estranhamente, espaço e tempo não são propriedades fundamentais. Espaço e tempo são propriedades derivadas das interações entre as partículas, da interação entre os campos, né? Então, isso é muito estranho para nós, porque é o contrário de qualquer percepção que alguém já possa ter tido, né? São teorias novas, não tem ainda uma sustentação experimental, mas eles vão trabalhar isso. O fundamental é a existência das partículas, dos campos, e suas interações. Propriedades derivadas, espaço e tempo, né? Então, quando nós vamos pensar nisto, talvez fique um pouquinho mais fácil, talvez seja uma maneira de entender a diferença entre os polissistemas, né? Talvez seja a questão de referenciais diferentes. E outra coisa que a gente não tem ideia, a percepção do tempo, né? No polissistema espiritual, depende do grau evolutivo do espírito? Muito provavelmente sim, mas depende como, né? São perguntas que a gente ainda não tem uma resposta por absoluta falta de informação. Então, você faz algumas inferências, algumas hipóteses, mas bem suaves, porque você não tem como fazer uma sustentação um pouquinho. Okay? Câmbio final. Ok, obrigado, Oswaldo. Obrigado, Mário, por enquanto. Nós retornaremos, até para avisá-los, nós, terminando esta parte, mais alguns minutos, nós vamos entrar direto no Meet. Então, eu já vou disponibilizar o link novamente, embora eu tenha colocado no grupo do WhatsApp, eu vou colocar aqui no chat, para que assim que nós terminarmos essa parte, nós entramos no Meet para que vocês todos possam participar e fazer as perguntas diretamente aos professores aqui presentes, né? Eu gostaria de complementar o que o Mário e o Oswaldo falaram a respeito do tempo, eternidade e imortalidade. Eu gostaria de falar, por exemplo, sobre o processo reencarnatório, né? Certa vez, o irmão Green citou, em outras palavras, que quando nós reencarnamos, nós entramos no tempo. Eu fiz até aqui uma animação para ilustrar o que eu estou dizendo. Quando nós reencarnamos, nós entramos no tempo, né? Então, vejam, nós somos a eternidade, que é atemporal e transespacial, até onde se sabe, e nós entramos numa esfera cultural que já está posta, já está aqui, constituída pelos nossos antecessores, e essa esfera cultural ela está sujeita ao princípio entrópico, né? Essa realidade da matéria está sujeita ao princípio entrópico. A entropia que, em termos simples, é que tudo na natureza da matéria se decompõe, se biodegrada. Então, tudo da matéria tende a se biodegradar. Então, veja, quando nós entramos no tempo, é como se nós estivéssemos numa corrida por obstáculos, aquelas corridas das Olimpíadas, né? Os atletas se posicionam na posição de largada, aguardam o som, né, o disparo da corrida, e naquele momento alguém aperta um cronômetro. Portanto, a partir do momento que tem o disparo, que seria, digamos assim, o nosso reencarne, o tempo começa a contar. Na medida em que ele vai se contando o tempo, nós vamos pulando os obstáculos, nós vamos passando pela temporalidade, que é justamente o percurso do tempo, e cada obstáculo que nós transpomos é um momento em que nós deixamos algo no temporal, aquilo que nós objetivamos. Então, aquilo que vai ficando para trás nesse tempo, como analogamente os obstáculos que nós transpusemos, ficou no temporal, não acompanha mais a temporalidade. Por isso que quando nós falamos que toda obra
está sujeito ao curso do tempo, e a obra espírita não é diferente, né? Inclusive, a obra do irmão Grimm estará sujeita ao curso do tempo. Daqui a algumas décadas, nós teremos que fazer recontextualizações. É justamente porque, quando nós fazemos um registro na temporalidade, no processo da passagem do tempo, nós colocamos tudo o que nós fizermos naquele momento e pertence só àquele momento, fica no que nós chamamos de temporal. Por isso, essa divisão didática, como disse o Mário, de tempo, temporalidade, temporal. E é interessante que eu sou a eternidade e eu entro no tempo. E é a percepção que eu tenho é que esse tempo tem um percurso. Ele começa a andar, por assim dizer. E certa vez o irmão Grimm definiu o tempo como uma totalidade movente. É um conceito complexo, às vezes tem, quem sabe, difícil de nós desdobrarmos, mas imaginemos, por exemplo, a eternidade como um oceano, e as ondas como essa totalidade oceânica em movimento. E o tempo seria uma dobra dessa eternidade. Quer dizer, aquele movimento ondulatório seria aquela totalidade se movendo. É uma definição interessante que o irmão Grimm nos trouxe, né? E o Oswaldo falou um pouco sobre a visão de Einstein sobre o tempo. Ele começa a trabalhar essa questão na teoria da relatividade especial, em 1905, onde ele estabelece a relação espaço-tempo, que não há separação entre espaço e tempo. Você não mede o espaço sem medir o tempo e vice-versa. Tanto é que ele fala em 4 dimensões, porque as 3 dimensões que nós conhecemos, mais o tempo, né? E quando ele completa a teoria da relatividade, com a teoria geral da relatividade, em 1916, ele acrescenta a gravidade. E logo depois, tem um físico austro-húngaro chamado Kurt Gödel, deixa eu até colocar o nome aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em pesquisar. Kurt Gödel, ele é um grande matemático e filósofo austríaco, naturalizado norte-americano, viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, sua vida intelectual, e desencarnou em 78, sendo ainda professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E ele levanta uma teoria cosmológica dizendo o seguinte, que o universo tem massa suficiente para se curvar integralmente. Assim como a Terra curva o espaço em torno de si, e como o próprio Oswaldo disse, né, essa curvatura é pela força gravitacional da Terra, que ela distorce o espaço em torno de si, e o próprio tempo, quanto mais próximo do centro da Terra, mais devagar ele percorre, né? Passa mais devagar, quanto mais próximo do centro da Terra, né? E até ele brincou que se os habitantes de Paranaguá e Antonina envelheceriam mais devagar do que quem mora aqui no Planalto, né, de Curitiba, a 900 metros do nível do mar. É claro que há uma diferença na contagem do tempo, mas é tão imperceptível que nós nem levamos em consideração. Mas, de qualquer forma, vejam, essa teoria de Gödel é muito interessante, porque ele diz que se o universo é todo curvo, porque a Terra distorce o espaço em torno dela, o Sol distorce o espaço em torno do sistema solar, e assim as galáxias distorcem o espaço em torno de todo o universo, ele vai se curvando em torno de si mesmo. É uma teoria interessante, né? Ela não é uma teoria evidentemente comprovada, porque não há possibilidade de comprovação, né, nestas dimensões, né? É impossível, no momento, nós fazermos esta constatação experimental, mas é uma teoria muito interessante. E se o espaço é todo curvo, e espaço e tempo são inseparáveis, isso pode nos dizer também que o tempo é curvo. E ele levanta essa seguinte indagação: se o tempo é curvo, ele é curvo em torno de si mesmo, o que é presente, passado e futuro dentro de um círculo, onde começa
o passado, onde está o presente e onde será o futuro, numa curva. É uma indagação interessante que Kurt Gödel faz, né? Será que num acontecimento C, que tem como causa os acontecimentos A e B, eu posso prever o acontecimento C sem conhecer os acontecimentos A e B que supostamente provocaram o acontecimento C? E tem uma autora chamada Dona Zohar, desse livro aqui, que vocês devem conhecer, Através da Barreira do Tempo. Ela é física e trabalha, por exemplo, premonição. A premonição e a pré-cognição é uma antecipação de algo que ainda não aconteceu no nosso tempo, no tempo como nós o conhecemos ou como o percebemos, né? É algo que nós não conhecemos os acontecimentos A e B e já percebemos ou recebemos a informação do acontecimento C, que estaria no que nós chamamos de futuro. Quando o irmão Grimm nos trouxe o conceito de existente, estas coisas começam a ficar um pouco mais claras, não absolutamente claras. Quando ele diz que o que nós chamamos de passado é um existente em repouso, mas é um existente. O que nós chamamos de futuro é um existente em trânsito. Ele está em trânsito, ainda não se revelou, porque o que nós chamamos de presente é um existente revelado, é o que nós chamamos do aqui e agora. O próprio Aristóteles já pensava dessa forma, e Agostinho, principalmente, pensava dessa forma. Quer dizer, os três tempos, eu até coloquei essa frase no grupo do WhatsApp, como uma certa provocação, quando Agostinho fala sobre o tempo. Se alguém me pergunta, se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Se alguém me perguntar, eu não sei o que é. Vejam como a complexidade de nós compreendermos esse conceito de tempo e, consequentemente, de eternidade e de imortalidade. Mas, intuitivamente, nós sabemos. Nós temos dificuldade de fazer a descrição desses conceitos que são absolutamente profundos, porque pertencem à substância do espírito. Se nós somos a eternidade e o tempo é uma eternidade movente, está em nós também, em determinadas circunstâncias. Por exemplo, nas circunstâncias do reencarne, do processo reencarnatório. Então, veja, eu estou só fazendo esses comentários porque eu acho que o que o Paulo, o Mário e o Oswaldo trouxeram são elementos suficientes para nós fazermos um bom debate, uma boa discussão, nos próximos minutos. São algumas indagações que ainda, de certa forma, não digo que me incomodam, mas que ficam me cutucando permanentemente. Essa ideia do tempo circular é muito interessante. Será que essa circularidade do tempo não é uma representação do que nós entendemos ou que viremos a entender o que seja a eternidade? E se nós somos eternidade, nós somos imortais por consequência, Felizmente, porque na justiça do Criador, nós sempre teremos a oportunidade de, em todas as quedas que tivermos, nos levantarmos e irmos adiante. E quando nós falamos em evolução, e evolução é a adaptação, e é mais fácil compreender a evolução numa concepção temporal. Eu era de uma determinada forma, agora eu sou de outra forma. Eu vejo isso dentro de um certo transcorrer temporal. Mas quando eu não estou nesse tempo que nós conhecemos, do tempo da matéria, que seria, digamos assim, a sequência do processo entrópico, que, veja, desde o Neolítico, quando nós começamos a dominar certas técnicas agrícolas, mesmo que rudimentares, o tempo passou a ser algo muito importante para a humanidade, porque nós precisávamos nos organizar em face das estações do ano para que pudéssemos ter os melhores resultados em torno da agricultura. Daí esses monumentos pré-históricos
que nós conhecemos, que ainda existem, por exemplo, como Stonehenge, no sul da Inglaterra, onde, ao mesmo tempo que é um espaço de cultos religiosos, também é um calendário que apontava, conforme a posição do Sol ou da Lua, através de alguns orifícios, né, quando havia coincidência da luz solar ou da luz lunar naqueles orifícios, eles sabiam que era um momento de transição do que nós chamamos de hoje de uma estação para outra, né? Ao mesmo tempo, quando eles tinham dificuldades, como, por exemplo, fome, frustração de safras, que eles atribuíam isso à ira dos deuses no politeísmo, eles, nesses espaços, faziam oferendas, né? Evocações no sentido de acalmar a ira dos deuses para poderem retornar à normalidade. Então, veja como o tempo tem uma importância vital para a humanidade. E o que é interessante, mesmo que nós estejamos fora do tempo, na eternidade, né, por sermos a eternidade, nos interregnos reencarnatórios, nos intervalos entre uma encarnação e outra, nosso planejamento e a nossa programação reencarnatória também estão sujeitos a tempo terreno. Porque se eu tenho um planejamento reencarnatório, um plano reencarnatório, né, que eu vou reencarnar daqui a alguns anos, então eu tenho um projeto reencarnatório que vai suprir, né, aquilo que eu preciso para o meu crescimento, pelo meu autoconhecimento e para o meu progresso como espírito. Eu tenho que estar circunstanciado pelas características da Terra, da matéria, e que tem um curso temporal. E eu sei que na situação atual da Terra, nós temos uma expectativa de vida média, medida ao tempo da Terra, ao tempo da matéria. Então, mesmo estando fora do tempo, eu ainda estou vinculado necessariamente aos efeitos do tempo na matéria, pelo menos enquanto eu precisar reencarnar, né? Então, esse é um tema muito interessante, empolgante, e que não se esgota, evidentemente, num encontro de 90 minutos, como nós estamos fazendo aqui. Então, agora eu convido a todos para nós passarmos para o Meet. Eu já disponibilizei aqui o link do Meet. Então, nós vamos sair agora do YouTube e vamos para o Meet. Ok? Bom, agora... Fale, Oswaldo. Fala, Oswaldo. Não, o Mário lembrou só ali que essas novas teorias de gravitação quântica, o legal é que as equações não têm nem tempo nem espaço. Por isso que elas saem como variáveis secundárias derivadas. As equações, as variáveis, são as interações entre as partículas, entre suas propriedades, né? Que é uma abordagem bem diferente da física mais tradicional. Sim. Bom, agora está aberto a questionamentos e perguntas. O Mário e o Oswaldo e eu mesmo estamos aqui à disposição para nós dialogarmos. O Marcos Tavares já pediu a palavra. Marco, por favor. Eu sempre tive essa sentença na minha cabeça quando falo do tempo, quando eu penso no tempo. E aí, ouvindo vocês falarem hoje, eu fiquei mais fortalecido com isso. Eu penso no espaço, no tempo, como um espaço fluido. Será que eu estaria equivocado isso? Estaria equivocada essa ideia? Mário quer comentar? Mário e Oswaldo? A princípio, o melhor jeito de abordar é como uma dimensão, né? Eu acho que pensar no eixo da equação x, y e z, por exemplo, né? Ou pensar assim na questão espacial como direção do movimento, né?
Eu posso ir para frente e para trás, posso ir para o lado, direita e esquerda, ou posso ir para cima e para baixo. Aí eu já esgotei as 3 dimensões chamadas espaciais, né? E posso localizar as 3 posições, X, Y e Z, né? Então, seria direita e esquerda, frente e trás, cima e baixo, ao longo do tempo, né? Daqui a 1 segundo, daqui a 10 segundos, daqui a 1 ano. Aí eu tenho as 4 que permitem que eu mapeie, se eu for ser bem cartesiano, eu consigo fazer um mapa que eu situo qualquer fato, acontecimento, evento, situação no polissistema material, eu consigo localizar. Então, o conceito de fluido ou de fluir, ele acaba às vezes mais atrapalhando do que ajudando. A grande dúvida que eu acho que a gente tem que começar a discutir, se eu posso pensar no espírito como essência atemporal, então o ser, né, o espírito, sendo atemporal e transdimensional, isso é diferente de dizer a respeito das características do polissistema espiritual próximo à Terra, né? Então, por exemplo, vamos pensar em todo o exercício mediúnico. Então, o irmão Green, ele programa ao início do trabalho às 8 horas da noite. Ele agenda uma intervenção na casa de alguém. Lembra que eu falei sobre olhar o tempo como uma relação entre 2 situações, né? Então, essa capacidade do polissistema espiritual imediato, vamos supor onde o irmão Leocádio está, né? E o nosso sistema material, isso permite você fazer o ajuste. Então, o tempo seria o mecanismo pelo qual você estabeleceria a relação e faria o ajuste entre esse... Lembra que tem um conceito lá que fala que é o passo? Permite que eu faça o ajuste entre esses 2 aspectos. Sem esquecer que o polissistema material é exatamente isso também, é polissistema. Há muitos sistemas materiais, o Oswaldo levantou bem, né? Depende da proximidade de massa, depende dessa distorção geométrica do espaço e do tempo. Eu posso conceber formas de vida no polissistema material que tenham referenciais de tempo diferenciados. E isso a gente sabe, até onde a gente... pouco que a gente sabe é que a questão da massa interfere muito, a questão da velocidade interfere muito. Então, mesmo quando eu considero múltiplos sistemas materiais, turma, eu estou em um sistema material próximo dessa massa que é o Sol, né? Estou na Terra, num braço menor da Via Láctea. Então, ali tem, o Oswaldo levantou bem, e a gente tem que começar a trabalhar nisso, no tempo, como um referencial local. Eu posso imaginar outros locais com referenciais temporais diferenciados, tanto materiais, né? Vamos pensar aí nas viagens estelares dos programas de ficção, né? Mas posso pensar que eu vou ter contato com sistemas materiais mesmo, com referenciais temporais diferenciados. E posso pensar no contato que eu posso ter com sistemas espirituais, tá? Que são múltiplos também e são diversos. Então, não há um mundo espiritual. A grande riqueza do conceito do irmão Green é que há múltiplos sistemas espirituais. Polissistema cultural, né? Mas também, provavelmente, polissistemas com referenciais espaciais e temporais diferenciados, que a gente mal começa a entender, mas eu acho que a gente tem que estar aberto para essas várias possibilidades. Se você considerar 8 ou 80, a gente entra naqueles paradoxos das perguntas que eu fiz lá no final da apresentação. Se eu imaginar que há um sem tempo completo, ausência completa de tempo, tá? e plenamente no tempo, tá? O diálogo entre esses 2 extremos é complicado. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa forma intermediária, né, de formas diferenciadas de se trabalhar o tempo. Tá? Câmbio, desculpe me alongar. Oswaldo, quer comentar alguma coisa? Quando a gente desencarnar, para onde nós vamos? Por um grande salão, onde todos os espíritos desencarnados ficam olhando um para os outros pela eternidade? Ok, quando eu fiz a pergunta, vocês têm que responder, né? Tocando harpa?
pelo amor de Deus, arpa pela eternidade deve ser pior ainda. Mas, né? O que eu, tá, então, não gostando da pergunta, eu vou mudar a pergunta. O que eu vou perceber quando eu desencarnar? Aquilo que é possível pelo meu nível evolutivo. Não pode ser mais do que isso. Então, vou fazer uma percepção de uma certa situação. Alguns espíritos orientadores vão me ajudar, mas a percepção, o alcance, o domínio vai ser proporcional ao conhecimento. Né? Então, isso deve estabelecer um subsistema a qual eu posso estar ligado. Né? Quando o Rui falou uma coisa interessante, quando a gente encarna, a gente faz uma compressão, né? Um espírito que tem variáveis livres em grande quantidade passa a ter que habitar um tempo restrito, um corpo que cansa, precisa de comida, que limita a percepção aos sentidos materiais, né? E isso deve ser uma questão grande, inclusive, no tempo. Né? Quando os espíritos evoluídos, né, orientadores, vamos usar, né, estão próximos da Terra, mesmo não encarnados, eles têm que estar ligados ou minimamente condicionados por essas variáveis que é o Tomário, né? Talvez até a presença a existência do perispírito seja só quando eles estejam próximos ao meio material. Né? Se ele está longe no meio material, o que ele precisa, qual é a percepção, a gente não tem uma ideia clara sobre isso. Né? Alguns conceitos que no momento ajudam, no outro atrapalham, né? Esse fluir, né, que você levantou, num certo momento ajuda, no passo seguinte ele atrapalha, né? Que nem quando a gente está crescendo, né? Algumas maneiras de a gente aprender quando era criança, elas não servem mais quando a gente é. Câmbio. Eu pensei no fluir por causa dos dois extremos, né? Porque quando a gente chega no limite extremo máximo, próximo à velocidade da luz, já não tem mais o fluir. Mas enquanto lá, existe um passar, assim, o acontecendo. Então, o irmão nos reporta. Marco, você não falou que o teu fluir era tão sofisticado assim, meu velho? Era um fluir relativístico já, e daqui a pouco você vai dizer que era um quântico também. Então, aí, né, mas aí você vai pensando em parâmetros um pouquinho mais objetivos. Câmbio. A Ana pediu a palavra, depois o Biramir. Eu queria colocar que sempre que eu penso em tentar entender o tempo, para mim ele está um pouco vinculado ao espaço. Mas aí eu li aqui um trecho de uma das aulas do irmão Grimm, e isso me quebrou um pouco. Eu vou ler, um parágrafo aqui que ele fala assim: a doutrina espírita deve filosoficamente levar os seus estudiosos, pesquisadores, à compreensão da reflexão como alongamento do olhar, prontificação para o segundo olhar. Portanto, no tempo e no espaço, fazer compreensão do instituinte, do instituído, do constituinte e do constituído, sem tentar espacializar o tempo. Então, eu não entendi se ele está desvinculando o tempo do espaço. E aí, numa outra aula, ele falou assim: a doutrina dos espíritos referencia o ser e o tempo para demonstrar a necessidade de o ser inteligente compreender que o tempo é um existente sem data, uma passagem contínua que não está dentro nem fora do ser, e, no entanto, compõe o cosmos, portanto, o ser. Então, isso é meio confuso, né? Tem que estudar, mas eu não sei também, uma outra reflexão que eu já fiz em algum momento, é se a consciência também interferiria nessa percepção ou no tempo em si. A consciência individual, a consciência coletiva, cósmica, não sei. Queria saber se vocês têm alguma ideia, ou se podem falar alguma coisa em relação a essa questão do tempo ligado ao espaço e em relação à consciência na conceituação do tempo, em relação ao tempo. Mário, você está sem áudio. Em relação à questão do espaço e do tempo, um não se transforma no outro. Não há espacialização do tempo, tá? Porque, embora eles
trabalhem juntas, né, uma não se transforma na outra. Eu acho que isso é importante a gente separar. O melhor exemplo é aquilo que eu falei para o Marco, que eu gosto muito. Pensar em eixos cartesianos, x, y e z, né? E daí isso permite, e o movimento desses três eixos então, veja, esses três eixos, x, y e z, são espaciais, e o movimento dele, digamos assim, associa-se ao temporal. Então, nesse sentido, tá? Em relação à consciência, acho que vale a pena a gente não usar a consciência coletiva, tá? Porque consciência, o Oswaldo levantou bem, o ser, o espírito, ele tem propriedades ou características. A consciência é um resultado do conhecimento, do acervo, das experiências, dos valores que o ser tem, que é o espírito. E é bem o que se falou, é a percepção que o espírito tem num dado momento do seu entorno. Então, quando eu estou encarnado, a percepção que eu faço é espacial, as três dimensões, e uma característica fundamental do polissistema material, que é o tempo. Então, o ser, ele toma conta, ele interpreta, né, digamos assim, as características do polissistema material, e o tempo, lembra que a gente falou lá bem no início da apresentação, é uma característica fundamental da existência que organiza a relação do espírito encarnado com os acontecimentos, né? Então, eu acho que é fruto da consciência. Então, como ele se você for levantar bem, por exemplo, os animais, mesmo animais que têm senciência, que têm um processo de inteligência avançado, eles têm concepções do tempo que são mais rudimentares do que aquelas que a gente tem. E eu acho que o grande diferencial é o que você levantou, é a quantidade de consciência, ou, em outros termos, a quantidade de conhecimento, no sentido mais amplo possível, que cada um de nós tem, né? Então, necessariamente, nós temos uma faixa de entendimento a respeito do tempo, porque a gente compartilha um nível consciencial, tá? Mas tem características da consciência de cada um de nós que faz o entendimento que a gente tem do tempo também ter aspectos que são singulares, né? Um exemplo que o pessoal que discute consciência levanta o tempo todo, que a gente fica chocado quando eles colocam, é assim, fale a cor verde, é uma determinada frequência, tá? Se você está junto e você não é daltônico, todos nós vemos aquela planta como verde, mas o que cada um de nós chama de verde? É único, é singular, né? Eu posso dizer, está na mesma faixa, né? Mas alguns daltônicos aprenderam a chamar de verde aquilo que eles veem, que às vezes não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas que não têm daltonismo chamam de verde. Então, acho que é bem isso, só para não me lembrar. A consciência, ela interpreta muito as características do polissistema material, inclusive o tempo, e muito dessa interpretação é singular. É só conversar com as pessoas, né, como elas veem o tempo, e que cada uma tem uma característica e alguns elementos que são próprios. Câmbio. Então, essa percepção que o Mário falou de cor é melhor ainda para gosto, né? O gosto que você sente de canela é igual ao gosto que sua irmã sente de canela? A resposta é duas. Só Deus sabe, e a segunda nem Deus sabe. Você sabe que é parecido, mas você não sabe dizer se é igual, né? A questão ali do tempo é que você está imerso no meio material com todas as suas características, incluindo o tempo, né? A minha percepção pode variar. Quando a gente fala que o tempo é relativo a essas características, portanto, local, não é relativo no sentido mais banal e superficial. Se eu estou distraído, se eu estou... Não, isso é como você usa o tempo, como você percebe o tempo. Em relação ali à primeira frase que você falou, uma dificuldade que a gente tem é que o irmão gringo usa a palavra dentro de um contexto, e às vezes fora de contexto ela fica estranha. Então tem que ver mais ou menos em que aula, em que situação ele fala isso, né? Sabe? Facilita muito a interpretação, porque às vezes está parecendo contraditório, mas na verdade são situações diferentes. O máximo que eu vi disso é o terceiro incluído e o terceiro excluído. Afinal, o terceiro é incluído ou é excluído? O terceiro excluído é uma coisa de lógica. Ou algo é verdade, ou a sua negação é verdade. Não existe uma terceira opção. Esse é o terceiro excluído. O terceiro incluído é que na minha relação com o outro, sempre há o entorno que são os outros. Então, sempre esse terceiro, por mais que não esteja presente, eles estão incluídos. São situações diferentes com
com descrições completamente diferentes. Câmbio. O Biramir tinha pedido a palavra? O Biramir... Eu tinha, mas eu abaixei a mão porque a minha bateria ali está no limiar de acabar. Mas eu só queria comentar um negócio, não é comentar, mas contribuir para o que o Marco falou. Se ele diz assim, ó, o espaço flui, a resposta simples e direta é flui, o espaço flui. Flui de que jeito? Há muito tempo atrás pensava-se que a expansão do nosso universo era devido à força gravitacional entre os diversos elementos que o compõem. Hoje, a gente sabe que não é a força gravitacional que está expandindo o universo. É o espaço onde está contido o universo que está se expandindo. Então, o universo flui. E quando a gente fala do tempo, a gente tem que pensar o seguinte: aonde que a vida material se realiza? No universo material. Onde que a vida material, a vida espiritual se realiza? No universo espiritual, no polissistema espiritual, ou o nome que você quiser dar. Mas esses dois universos, eles se realizam no espaço, né? Então você tem que ver, o espaço é um atributo, o tempo é um atributo de quem? Do espaço ou do universo material ou do universo espiritual? Eu, particularmente, acredito que o tempo não exista. O tempo é a percepção que cada elemento faz para tentar organizar suas experiências. No universo espiritual, o espírito usa isso para tentar organizar suas experiências, e no universo material, o cidadão lá, o ser, usa isso para organizar sua experiência, né? E quando o Mário fala em tempo circular, pensa no seguinte: o tempo realmente é circular. Alguns cientistas acreditam que informações podem circular do passado para o futuro e do futuro para o passado, passando pelo presente. Porque se você pensar, o que a gente percebe de visão e o que a gente percebe de audição? A visão a gente percebe naquilo que a luz reflete. E considerando que a luz ela anda 30 centímetros a cada nanosegundo, se você olhar um objeto a 3 metros de distância de você, você está enxergando aquele objeto a 30 nanosegundos no passado, né? E, ao mesmo tempo, você pode conversar com o passado e o passado pode conversar com você, né? A mesma coisa do som. O som anda a 300 metros aí por segundo. Se você está distante de uma fonte de som a mais de 300 metros, você está escutando alguma coisa que alguém falou para você no passado. Você está no futuro do passado da pessoa. Então, isso é muito relativo. Mas a minha opinião é que tempo não existe. Então, o tempo existe ou não existe? O tempo existe na percepção. Ele fez que nem o Copérnico. O Copérnico publicou as suas sentido ideias. Que uma coisa, o tempo não existe, tá? Lembra lá aquilo que eu levantei do Mário Bunge, né? Ele é muito ácido e ele critica isso, no sentido de ser uma coisa que passa, uma coisa que flui, ele não existe, né? Talvez o melhor conceito seja de relação que se estabelece entre coisas, né? Essa relação, ela de fato existe, ela está sendo medida, né? Então depende muito do conceito que você tenha de tempo. Uma outra coisa interessante que a gente tem que separar é que não deu tempo, né? Quando a gente fala em passado, presente e futuro, isso é em relação à consciência, tá? Não é em relação ao universo. A gente usa o passado do universo. É uma forma antropomórfica de você se referir ao tempo. Então, passado, presente e futuro são questionamentos que a consciência faz. Quando eu tento aplicar esse conceito
as séries temporais de acontecimentos, etc. Lembra que eu falei da série A e da série B, que o pessoal estudioso tenta colocar? Eles tentam separar, né? O que é antes e depois, que é ligado ao mundo objetivo, e do que é passado, presente e futuro, que está ligado à interpretação que o ser, que a consciência, que o espírito faz das características do entorno, né? E como o tempo é uma das características do entorno, ele acaba fazendo essa departamentalização como passado, presente e futuro, mas sempre com a ideia que o Oswaldo levantou, que esse tempo ele é sempre local. O que significa? É sempre em relação ao conjunto referencial. Tá? Não há um referencial para a totalidade, não há um referencial para todo o universo. É sempre a concepção de um tempo local. Né? Câmbio. O Marco agora tem que nos contar por que ele estava se partindo de rir ali. Não, é porque eu fico pensando assim, é muito complexo essa questão, mas o ser consciente, inclusive que ele é consciente, ele é sendo. E ele sendo, ele vai ter essas dimensões. Não tem jeito de ele dizer o tempo não existe. Inclusive, quando você recebe uma pessoa num gabinete filosófico, você tem que pactuar com ele ali do ser sendo, né? Você recebe uma pessoa de 70 anos que passou uma vida transvestido de uma fantasia ou de um personagem e que chegou aos 70 anos e descobriu que ele não é nada daquilo, que ele não sabe quem ele é, de que ele gosta, de para onde que ele vai, as pessoas com que ele teve efetivo contato, com que ele se efetivou. E aí você vai ter que situá-lo num tempo, para que ele possa, pelo menos a partir dali, se constituir, né? E utilizar dos elementos que ele já usufruiu para se perceber. Então, é complexo isso, assim. Eu fico tentando sempre trazer para o não abstrato, porque a verdade nossa, a realidade nossa dentro de um centro espírita é trabalhar com as pessoas. Se eu for trabalhar com alguém, no tempo, eu tenho que situá-la num tempo, inclusive para lembrá-la de que ela não se deve cobrar atitudes de tempos passados, vamos dizer assim. Enquanto ela tinha uma percepção e hoje ela tem outra, não cobrar dela a percepção que ela não tinha para dar. Então, eu sempre penso no tempo dentro do acontecendo, assim, porque o ser é consciente, e sendo consciente, ele vai ter as percepções dentro das dimensões. Né? Não sei, é difícil. Não é difícil, é complexo. E aí eu fico, não, eu estou lendo Horkheimer, eu vou ficar louco. Então, um problema é que com o pensamento pós-moderno, ele chegar num nível de destruição que tudo é relativo, tudo depende do observador. Até o mesmo exemplo idiota. Se a árvore caiu na floresta e ninguém ouviu, a árvore realmente caiu, o que caiu foi o cérebro dele, citou esse exemplo, né? Porque anos depois você acha petrificada a árvore. Então não existe uma realidade objetiva. Isso que tudo é relativo, depende da minha percepção, desculpe, vamos falar o limite de uma imbecilidade completa, porque é tão relativo que nada vale, tudo vale, qualquer coisa serve. Não é isso que a doutrina trabalha. Há referenciais realmente universais e é uma realidade objetiva a ser trabalhada. Nájila, ou Evair, um dos dois, que parece Evair ali. Não, é Nájila. Nájila. Mas, Marco, nessa questão de gabinetes, é muito importante, a gente não vai dizer para a pessoa que o tempo não existe, mas a gente vai dizer que o tempo existe enquanto uma catalogação humana que a gente precisa para situar as ações. Ações que já vivenciamos, ações que estamos vivenciando, ações que pretendemos vivenciar. Até porque, quando ela vai entendendo que o tempo, nós é quem fomos
afirmando esse conceito, mas o que nós temos mesmo é a possibilidade de fazer coisas a cada instante, e que o instante também é uma palavra que a gente criou para classificar esse momento, classificar momentos, a pessoa vai alcançando isso muito bem. Isso mesmo. Na verdade, o melhor conceito para isso, Marco, é retrodução, né? É Sim. Você pegar toda a tua experiência do passado, a tua perspectiva de futuro, para no presente você construir o futuro. É isso que é o melhor. Né? A doutrina, aquela frase do primeiro caso que é espetacular. Não há passado de erros que um presente de trabalho e de amor não transforme no futuro de luz. É isso que ele está trabalhando. Ele está trabalhando no sentido mais espetacular que a retrodução. Né? E é isso que a gente precisa trabalhar. Isso que você falou é verdade. A gente pega em gabinete, como nossa cultura é muito de culpa, a pessoa aos 50 anos está remoendo coisa que ele fez aos 15, como se fosse a mesma pessoa, né? Um olhar severo e injusto para um jovem que não tinha o conhecimento que tem agora. Câmbio. Um dia, Marco, trabalhando lá, plantando muda lá na reserva, o rapaz olhou assim, meio que no fim do dia, o tempo está dizendo que vai chover. Aí eu olhei para ele assim e disse, e aí, nós podemos planejar em cima do tempo nosso trabalho aqui para amanhã eu vir da cidade para cá? Aí ele percebeu qual que era a minha pergunta. O meio rural, o povo é rico de essa beleza de sacar o que você está colocando. Desculpa, dona Nádia, não é o tempo que está avisando, não, é a nuvem. Eu chamei de tempo a nuvem. A nuvem é a nuvem. Aí... A gente chama o tempo de clima. Não, do seu conhecimento de nuvem, Você acha que vai dar para eu chegar aqui nessa estrada de chão amanhã e tal? Ah, vai. Essa nuvem aí, ela está dizendo que amanhã nós vamos estar aqui, não vai ter essa chuva toda, não. Mas, de novo, senhora, desculpa, eu chamei de tempo nuvem. Tempo é outra coisa. Eu falei, o que você acha que é o tempo? Há uma coisa que a gente cria para explicar o que a gente precisa. Marco? Eu queria aproveitar essa fala do professor Oswaldo. Quando a gente fala de retrodução, professor, eu sempre penso a seguinte situação. Eu sendo, o que eu sou? Eu sou meus existentes, né? Eu sou meu aprendizado, eu sou a minha substancialização, ou co-substancialização. Mas eu sou aquilo. E coloco os meus existentes para se revelar ou para transitar. Mas quando eu ajo, por exemplo, no ímpeto, eu vou agir com aquilo que eu sou. Eu não tenho tempo para pensar, para meticular, para negociar. Eu vou agir com aquilo que eu sou. E aí eu fico sempre perguntando para a minha turma assim, quem nós somos? E o que nós vamos fazer com os nossos existentes? Nós vamos colocar ele em trânsito para ele se revelar de uma forma mais contextualizada, ou nós vamos manter esses existentes da forma que nós os substancializamos? Entendeu a pergunta? Entendeu a fala? Agora a pergunta. É isso mesmo? Assim, Tem uma resposta curta. Quando nós agimos no ímpeto, nós não agimos com o que somos, não. Nós agimos com o que nós nos transformamos naquele instante, numa desordenação do que somos com o momento atual. E por isso que os espíritos têm esse cuidado enorme de nos chamar à cautela, o autocontrole e o autodomínio. Essa resposta... Às vezes eu e você agimos, vamos falar de nós dois, né, que somos, nós estamos falando aqui, quantas vezes nós dois agimos e imediatamente nos arrependemos. Então... Nos arrependemos porque não agimos com o que somos. Naquele momento a gente se transformou numa coisa desordenada, umas coordenadas ficaram mal encontradas e mal colocadas, e a gente fez uma atitude ou expressou uma palavra
que depois nós dizemos, meu Deus, como que eu falei isso? Mas isso, Nicola, o autocontrole. Isso é metade da resposta. A outra metade é que, às vezes, você já está muito bem treinado, muito capacitado para agir rapidamente. Então, eu tinha um conhecido que era professor de judô, né? E ele falou assim, ó, você tem que aprender o golpe, né, a técnica, tem que fazer milhares de vezes até que aquilo fique automático. Porque senão, nossa, agora, o de ímpeto, que é a interpretação que a Nájila está falando, é certo? Quando você apaga todo o teu conhecimento para agir no impulso passional, mas quando ele é uma resposta rápida de um conhecimento bem consolidado, né? Uma pessoa que tem que agir num ato de emergência, né? Você está dirigindo, houve um acidente, você consegue avaliar a situação e desviar no ímpeto, você nem pensou no assunto, mas a tua capacitação permitiu. Então aí temos duas linhas de resposta com duas abordagens diferentes, né? Então, quando esse ímpeto é uma resposta pronta daquilo que você já é uma coisa boa. A Nájila usou uma frase muito boa. Quando é uma resposta daquilo que você não é, né, Nájila? Não é quando que você daí é algo ruim. Câmbio. Deixa eu colocar uma pimenta aqui. Vou contar uma historinha não, algo que eu presenciei e que acho que tem a ver com a circularidade do tempo. Isso foi num trabalho de ectoplasmia, mais ou menos, há uns 30 anos atrás. Nós estávamos aqui na chácara do professor, acho que eram umas 7 ou 8 pessoas, e aí começou o trabalho, o professor Mauri fez uma prece, e antes do irmão Leocádio se manifestar, ele começou a descrever uma situação de vidas passadas, em que ele estava em Veneza, período medieval, e ele começa a descrever os detalhes daquele momento. E só um minutinho aqui, deixa eu tirar esse som aqui para... ele começa a descrever os detalhes desse momento, nos mínimos detalhes, a cor da roupa, os nomes das pessoas com quem ele estava se relacionando, e ele vai descrevendo, mas ele falava com a consciência de hoje sobre uma situação de 500 anos atrás em que ele viveu, mas com a consciência de hoje. Ele não tinha ação sobre aqueles fatos, ele apenas descrevia. Então ele estava revivendo um momento que estava registrado na sua memória, com todos os detalhes, tridimensional, né, holográfico, com todos os elementos, cores, odores, etc. Depois de um tempo ele muda o cenário e fala, agora nós estamos indo para Ferrara, e depois nós fizemos uma pesquisa e constatamos que aqueles nomes daquelas pessoas conviveram naquela época, aquelas pessoas que ele citou, e naquele período Ferrara estava tendo o concílio, o famoso concílio de Ferrara. E ele descreve que ele entra numa sala, assim, um salão, onde estavam várias pessoas, assim, né, o alto clero, e ele vê Lucrécia Borgia, falando, estou vendo Lucrécia Borgia, descreve ela, uma moça bonita, etc, etc. Então veja, por que eu estou contando essa história? Porque eu comecei a deduzir, pelo menos, que veja, essa possibilidade da circularidade do tempo, ele fez uma imersão no passado, mas é um passado como existente em repouso, né? Mas com a consciência de hoje. Então é um tempo, é um presente, é um passado no presente, é um futuro no presente e é um presente no presente, permanentemente. Então eu achei muito interessante essa descrição que o professor fez. E foi assim, ele ficou ali alguns minutos fazendo aquela descrição. Eu nunca esqueci esse episódio porque ele foi muito significativo nesse sentido. Ele recordando um momento em que ele existiu, né, numa reencarnação, e com todos os detalhes. Então a gente começou até a mentalizar como se estivesse vendo um filme, né? Quando você está lendo um livro, você está construindo o cenário do livro na mente, né? Na imaginação. E nós começamos a imaginar exatamente. Depois fomos aos livros de história e levantamos aquele período. E infelizmente não sei onde é que isso está registrado. E como disse o Oswaldo ontem numa reunião, nós temos o péssimo hábito de não guardar as nossas memórias, né? Somos indisciplinados, mas foi um momento muito interessante sobre tempo e temporalidade, né? E essa circularidade do tempo. Câmbio.
Posso falar de novo, Rui? Sim, sim, Marco, vamos lá. No tempo da Terra, os espíritos desencarnados só podem vir nos ajudar através de fluidos ectoplasmáticos. No tempo do professor Mauri conosco, ele fazia ectoplasmia e nos ajudava muito a criar essas condições dos espíritos vir nos ajudando, nos auxiliar. E no tempo do não professor Mauri conosco, como é que vai produzir ectoplasmas? A resposta é nos outros, certo? Sempre, desde antes da criação da ICB, antes do processo encarnado do professor, já era claro que haveria essas duas fases lá. Eu sei, professor. Eu só estou perguntando, nós estamos criando um grupo dentro da SBE para manter a ectoplasmia, para manter esse trabalho? Eu diria que nós já somos um grupo, Marco, há muito tempo, a gente que não se deu conta, né? Agora que nós ficamos órfãos, a gente vai ter que fazer tudo, né? E algumas atividades vão ser adaptadas, porque já não são mais necessárias, ou vão ser um pouco diferentes, ou vão ser criadas atividades novas, de acordo com aquilo que precisamos, né? A gente fica angustiado, não tem dúvida, mas a gente tem que se erguer e continuar trabalhando, né? O Rui levantou uma frase agora há pouquinho, né? Daqui a 30 anos vamos reinterpretar. Não, daqui a 30 anos a nova geração vai reinterpretar, né? Porque a gente já vai estar numa outra situação, né? Tá bom, 40, 50 anos, né, Rui? Daqui a 50 anos a gente vai estar ajudando mais do outro lado do que desse, né? Tá bom? Mas, Marco... O caderno de 94 a gente está tentando interpretar agora. Marco, nessa questão de produção de ectoplasma, nós temos que nos ver como um grupo. Nos ver. Eu tenho qual certeza está disso, sendo a minha ação nessa produção? Você sabe o que eu faço, porque, né? de acordo com minhas ações, são as minhas relações com outros encarnados e desencarnados. E nos ver como uma agência central produtora de ectoplasma. Não dá para eu esperar que seja o professor Rui, professor Oswaldo, os doutores Branco, todos, nem o Arion, nem a Márcia Duba, nem Rosana Peste. Eles serão, a relação com eles todos e tantos demais vai ser consequência só das minhas frequências, as que eu disponibilizar. Porque não são eles que vão vir correndo para se vincular a mim. E isso aí é o que os outros espíritas, desculpa a expressão, pensam. Não é o nosso caso. Nós não temos essa preocupação de quem vai produzir, quem vai fazer ectoplasmia. O professor Mauri, com o grupo de orientadores espirituais que através dele se manifestaram o tempo todo, já nos qualificou em conhecimento, informação, para termos essa convicção. Às segundas, quartas e sextas, eu distribuo um panfletinho via Instagram e Facebook, pedindo a todo mundo que faça uma prece de 5 a 10 minutos no horário X. Uhum. É a única forma que eu encontrei de pedir ajuda para que nós possamos estar dentro de uma frequência, todo mundo, as pessoas espíritas, não espíritas, que possam nos auxiliar. Mas como todos têm suas funções familiares, sociais, profissionais, etc., um grande número não vai poder fazer naquele horário. Mas, por exemplo, eu sou um deles, que há dias ali do seu convite, que eu naquele horário estou noutra linha de ação. Mas tenho certeza que no meu horário possível, vou estar fazendo a prece, a meditação, a irradiação, e nós vamos nos encontrar e vamos nos somar. Isso é que é a beleza de não estar escravos do tempo. O professor, mas estarmos nós somos senhores de nós. Professor Oswaldo e professor Mara, é porque nós somos da linha dos utentes, viu? Ainda. Então, não me inclui. Marco, se fosse verdade, você não estava aqui, certo? O seu ato nega o que você está falando, Câmbio. Essa questão uma coisa legal, Tony, que a gente tem que fazer é assim, né? Primeiro, o ectoplasma, a gente não sabe direito o que é, e a gente tem que ser bem honesto, né? A gente tem que começar assim.
A gente estuda, tem uma ideia de que ele é produzido por todos os seres vivos, ele pode ser aproveitado ou não, de acordo com a intenção, para você produzir alguns tipos de efeito. Mas o principal mecanismo pelo qual o espírito, tanto encarnado como desencarnado, atuam, eu acho que ele começa com o seu pensamento, né? Eu acho que esse é o processo inicial, né? E com certeza é o que provoca, é o que produz mudança, né? Essa tua ideia da prece, puxa, faz uma sintonia fantástica, monta uma rede que eu acho que tem um potencial de ação que é fantástico, né? Muda pensamento, muda linguagem, muda ação e muda comportamento. Isso a gente, o Oswaldo levantou bem, a gente já fazia com muita propriedade, faz hoje e vai continuar fazendo aí sem dúvida nenhuma. Provavelmente as características específicas que a ectoplasmia teve, né, digamos assim, claro, isso não se repete, foi uma coisa singular, mas a capacidade nossa de ação e mesmo de operar ectoplasma e tal, eu acho que ela continua presente. Mas eu acho que essa é a tua ênfase, sustentação de rede, mentalidade, massa crítica, para poder realizar e provocar as mudanças e as alterações, né? Câmbio. Eu acho que essa questão do ectoplasma daria um encontro só para falarmos disso, né? Mas o Mário colocou ali sinteticamente. O ectoplasma, segundo o Torres Pastorino, é uma emanação do metabolismo celular. Então, todos os seres vivos estão permanentemente produzindo ectoplasma, né? Eu me lembro de várias vezes o irmão Grimm comentar nas aulas, ele falou, quando o médium, né, na época chamava de instrumento, está ali pela chácara ali, eu consigo fazer algumas intervenções para estudar a flora, a fauna, etc., em função da presença do Mauri aqui. Por quê? Porque ele usava ectoplasma para poder interagir aqui com o polissistema material, né? O que os espíritos nos explicaram em várias oportunidades é que o ectoplasma é como o tipo sanguíneo, tem o universal, que alguns médiums produzem e que é o que os espíritos utilizam para interagir com a matéria, né? A ectoplasmia, ela tinha uma função principal de fazer a retirada do excesso de ectoplasma que o professor produzia. Porque se não fizesse essa retirada, ele poderia ter complicações sérias, inclusive, porque o irmão Leocádio explicava o seguinte, ele produzia muito e se não fizesse a retirada, ele exteriorizava esse ectoplasma e ele retornava, e aí retornava tóxico para ele. Então eles tinham que fazer a retirada, fazer o armazenamento desse ectoplasma e aí aproveitava esse depósito de ectoplasma para atender hospitais, atender regiões carentes, etc., atender os médiums, atender as pessoas que passaram pela SBE durante os atendimentos, enfim, todo esse trabalho que eles faziam, né? Então, a ectoplasmia, o trabalho da ectoplasmia tinha essa função. Nós sentávamos ali naquelas salas, cada um com o seu tipo específico de ectoplasma. Alguns têm o ectoplasma universal, alguns têm, não são todos, mas eles faziam uma composição, um estilo laboratorial, onde eles utilizavam a especificidade de cada um e manipulavam esse ectoplasma para os objetivos que eles precisavam, né, utilizar. Então é como se eles misturassem elementos químicos para conseguir um elemento qualquer lá que eles precisavam para uma determinada intervenção. Então, independentemente do trabalho específico da ectoplasmia, eles fazem isso, continuam fazendo isso através de nós, né? Por isso que é importante a gente manter o equilíbrio, manter a alimentação saudável, manter a saúde mental, pensamentos positivos, essas coisas todas que nós sabemos, né? Porque eles estão permanentemente aqui conosco, os espíritos orientadores, e precisam muito do nosso ectoplasma, seja ele universal ou seja ele de outro tipo, né? Porque eu estou fazendo analogia com o tipo sanguíneo, né? A, B, o O positivo, O negativo. O universal é o O positivo, não é, Mário? Isso. Então o professor Mauri, por exemplo, com certeza ele tinha o universal, né? E como ele tem alguns outros, que eu não sei quais tem, mas que tinham. Eram poucos, mas tinham, né?
O Chico tinha também. Então, são tipos de pontuais que têm esse tipo de ectoplasma. Né? Nós não teremos mais o trabalho de ectoplasmia como nós tínhamos antes, né? Mas continuamos, né, pelas nossas atividades, por esses momentos que o Marcos convida as pessoas para alguns minutos de prece, etc. Aqueles momentos os espíritos utilizam para fazer esses atendimentos todos, né? Câmbio. Marco pediu a palavra. Marco pediu a palavra novamente? Eu de novo. Mas percebe, Rui, que quando nós temos um espaço estruturado finito, assim como um centro espírita, eu não sei se a reunião de pessoas com a mesma sintonia dentro desses ambientes poderia produzir uma afinidade melhor de ectoplasma, o seu ectoplasma com afinidades melhores. Não sei, eu vejo essa reunião que o professor Mauri fazia às sextas-feiras, não somente como um instrumento de utilização, mas como um instrumento de como é que eu vou dizer? É o que nós deveríamos estar pensando. Instrumento de qualificação. Isso, de qualificação. De nós todos. E dentro de um espaço estruturado finito, onde nós estamos ali, sob os filtros espirituais, fazendo trabalhos excelentes também. A gente sabe que quando a gente está no centro espírita é diferente de quando a gente está em casa, definitivamente. Isso é sensível, vamos dizer assim. Perceptível. Mas agora nós estamos num espaço espírita também. Virtual, mas é um espaço. Sai muito revigorado. Com uma unidade de propósitos, de objetivos. Então, a questão da presença física é muito importante. A gente não vai abandonar isso, né? Mas a questão espacial para a interação dos espíritos encarnados e com desencarnados independe de espaço físico, né? Mas como eu concordo com o Marcos, a gente reunido fisicamente num espaço, acredito que até a atenção, a concentração flui melhor, né? Aqui, por exemplo, nós estamos nesse espaço virtual, de vez em quando a gente desliga a câmera aqui, vai ver se alguém mandou mensagem no WhatsApp, etc. Coisa que não faríamos numa reunião presencial, né? Câmbio. Sim, a gente logo voltaremos, Marco, né? Há um ditado bem brasileiro que não tem cão, caça com gato, né? Não tem gato, caça com o que você tiver, certo? Mas é uma questão de tempo voltarmos. Então, sempre ter atenção na função e no que nós queremos, onde estamos e o que queremos construir, né? Câmbio. Eu tenho cães e gatos e não caço, viu, Oswaldo? Tá vendo ali? Aqui atrás tem um gatinho ali sentado, deitado ali, ó. E eu deixei um recado. Bom, pessoal, fale, Oswaldo. Não, em relação ao tempo, em relação à eternidade, mais alguma questão? Não. Pois o que eu ia falar, são 17h20, nosso horário normalmente é até às 17h, mas não há nenhum problema de nós extrapolarmos esse horário. Só indagamos se tem mais alguma coisa, alguma consideração, alguma dúvida. Beleza? Gente, Tá ótimo. Um abraço a todos. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Até mais. Estar com vocês. Tchau, Rosana. Obrigada aos professores, hein? Tchau, tchau. Tchau, Rosana.